Olá para você, Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor Jesus reine, continue reinando sobre você, a sua misericórdia e a sua compaixão seja sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Esses dias são dias de reflexões mesmo acerca da vida, acerca do que vivemos e daquilo que nós queremos viver e daquilo que nós queremos para a nossa família, não é? São tempos difíceis que nós estamos vivendo e que a gente precisa do auxílio da palavra de Deus para que nós possamos guiar a nossa família, guiar os nossos filhos no caminho certo. É tempo de falar de família também, não é? Então nós precisamos um pouco mais das informações bíblicas para que nós possamos realizar e ser realizados em nossa casa. O desejo de cada um de nós é que a nossa família seja uma bênção, que a nossa família seja exemplo não só para nós, mas para toda a sociedade. E a palavra de Deus tem resposta para nós, tem algumas advertências, a palavra de Deus tem algumas orientações importantes para a nossa vida, para nós que somos pais, para você que é pai, que é mãe, para você que deseja ser pai e ser mãe, para você que é filho. O Salmo 127, os versículos número 1, nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não construir a casa, em vão trabalham os que a edificam, os que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor aos seus amados o sono. Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu creio que você já viu como é a construção de uma casa. Não é algo fácil de fazer, de realizar. Principalmente quando se trata do alicerce e também dos pilares. Uma casa ela tem que ter um bom pilar. A nossa casa aqui é construída, eu estou falando de construção, ela tem uma trinca ali atrás. Não é uma trinca grande, mas tem uma trinca. E essa trinca, segundo as informações civis, quem trabalha com construção, com construção civil, deixou claro, foi a hora do alicerce. A maneira como o alicerce foi feito, a terra, talvez que não foi bem socada, então ela dá uma certa dilatação, e aí então a parede pode ter uma trinca. Então veja bem, aqui o salmista comparando a nossa vida, a nossa família também como uma construção, traz à nossa consciência traz a nós algumas informações da importância de Deus no centro da nossa história, no centro da nossa vida. Deus no centro da nossa casa. Nós precisamos ter Deus como aquele diretor, aquele que dirige a nossa vida, aquele que nos dá as orientações, que nos alerta acerca da vida, aquilo que devemos e que não devemos fazer. Então o salmista aqui diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o construtor, se Ele não for o arquiteto, se Ele não for o engenheiro, se Ele não for aquele que traz toda a informação para uma boa construção da sua família, nada adiantaria. O homem vai trabalhar em vão. O pai de família precisa compreender, como pais de família, nós precisamos entender que precisamos urgentemente ter Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa casa. Nós precisamos buscar a Deus e permitir que Deus nos dirija e nos dê toda a orientação para a nossa vida. Como nós devemos
cuidar dos nossos filhos, como nós devemos agir no seio da nossa família, ensinando nossos filhos o caminho do Senhor, ensinando nossos filhos a fazer a vontade de Deus. E ele diz, é em vão construir uma casa sem a presença de Deus. É em vão se o Senhor não for o centro da família, se você não buscar a Deus, entendendo claramente, se humilhando na presença dEle, entendendo claramente que Deus é importantíssimo para a sua casa, para a sua família. Vai ser em vão todas as orientações que você vai dar. Amanhã ou depois podemos sofrer as consequências terríveis pela falta de Deus no lar. Então o salmista aqui chama aqui a nossa atenção também acerca da casa vigiada. Quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, não for o construtor da casa, é em vão trabalhos que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for o protetor da nossa vida, o protetor da nossa casa, se Ele não é o guarda de Israel na nossa casa, Ele precisa ser o guarda. A nossa confiança precisa estar completamente no Senhor, depositada totalmente no Senhor. Ele tem que ser o nosso guarda. Em vão, se Ele não for o nosso guarda, em vão vigia a sentinela. Não adianta colocarmos vigilantes, vigias nas portas da nossa casa, cadeados, correntes, não adianta o alarme, nada vai adiantar, o ladrão vai entrar, né? E esse ladrão é o inimigo, o ladrão da nossa alma, o nosso adversário, Satanás. Não é à toa, não é em vão, Jesus diz em João 10:10, o inimigo não vem somente para matar, roubar e destruir. E Jesus diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. Então o ladrão da nossa alma, o ladrão da nossa alegria, o ladrão da nossa paz, Satanás e seus demônios, ele está de olho em nossa casa e procurando um meio, o nosso ponto fraco para entrar e fazer a sua destruição, realizar o seu propósito. Mas quando nós temos Deus no nosso coração, quando nós temos o Senhor na nossa vida, quando toda a minha família serve a Deus, então não tem brecha para o inimigo, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Então nós temos os anjos do Senhor, nós temos o Senhor. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14, que os anjos do Senhor são ministradores a nosso favor. Eles nos servem, eles nos protegem, nos guardam. Mas a palavra de Deus está dizendo claramente que isso acontece porque o Senhor é o centro da nossa história, o centro da nossa vida. Quando nós temos Deus no centro da nossa vida, quando nós valorizamos Deus, valorizamos a sua palavra, quando nós conversamos com Deus, nós oramos, buscamos a presença de Deus, então nós temos a sua proteção. Ele está nos guardando, Ele nos guarda como a galinha guarda os seus pintinhos. Ai daquele que querer chegar e tocar. Mas se nós não temos Deus como centro da nossa casa, se a nossa confiança está em homens e não em Deus, se a nossa confiança está em nós mesmos e não em Deus, nós sofreremos graves problemas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nossa fé, a nossa confiança está em Deus. É no Senhor que deve estar a nossa confiança. Então, quando nós confiamos, nós depositamos em Deus a nossa fé e a nossa esperança, quando nós temos o Senhor como nosso guarda, como nosso Senhor, então nós temos a proteção da família, nós temos a graça de Deus sobre a família, nós conquistamos nossos sonhos, nossos objetivos e nossos projetos. Mas, se nós não compreendermos isso, com certeza teremos grandes problemas.
A sua casa precisa da proteção de Deus. A sua família precisa da cobertura de Deus, da proteção celestial. A sua casa precisa, você precisa, eu preciso, todos nós necessitamos da proteção de Deus. Precisamos compreender a importância de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, de nos enchermos do Espírito Santo, de meditarmos na sua palavra, de orar, buscar a face de Deus, cultuar, tanto no templo quanto nas nossas casas, nas células, consagrar nossas vidas a esse Deus maravilhoso. Nós precisamos entender que sem Ele nada nós podemos fazer. Jesus já falou sobre isso. Somos nada sem Jesus, sem Deus, teremos grandes problemas na nossa vida. Nós precisamos compreender que a nossa fé e esperança precisa estar em Deus. É palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, se Ele não for aquele que constrói a casa, a família, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a sua casa, se o Senhor não guardar a minha casa, em vão vigia o guarda que colocamos. Em vão vigia o sentinela. Não vai valer de nada, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A proteção maior que nós precisamos não é contra esse ladrão físico, mas sim contra esse ladrão da nossa alma, contra Satanás e seus demônios. É contra ele que nós precisamos estar mais protegidos. Por quê? Porque é sobrenatural. Não o vemos com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. Nós percebemos as atitudes e as ações do inimigo quando ele está querendo infiltrar na nossa casa, infiltrar na nossa família, tirar a nossa paz. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades do mal, contra Satanás e seus demônios. Ele é experiente em destruir famílias. E por isso, então, eu preciso entender a importância da oração na minha casa. A importância de colocar sempre Deus em primeiro lugar ao levantar da minha cama, no meu dia a dia, ao dormir, sempre invocar a presença do Senhor. Senhor, vem nesse lugar, vem com graça sobre a minha vida, vem com graça sobre a minha casa, sobre a minha família. Guarda a minha casa, guarda-me, Senhor, proteja-me, Senhor. Glória a Deus. Eu não sei onde está depositada a sua fé e a sua esperança. Não sei quem é o construtor da sua casa, não sei se você está buscando a Deus, mas se você não está, talvez sua família não esteja bem, e eu quero dizer para você que Jesus é a solução. É tempo de buscar ao Senhor, invocar a presença dEle, dizer: Senhor, vem porque eu preciso do Senhor urgentemente, haja na minha casa, na minha vida, porque eu já não aguento mais, eu não posso mais permitir que o inimigo entre na minha casa, entre na minha família e faça aquilo que ele quer fazer. Deus dirige a minha casa. Jeremias, a palavra do Senhor em Jeremias 17:5 diz assim, Jeremias 17, versículo 5, ele diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço o apoio. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço o apoio. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O meu coração, o seu coração, o nosso coração precisa estar ligado com Deus. O nosso coração não pode jamais estar ligado no homem. Não podemos ter mais confiança no homem, nas coisas que o homem realiza, nas coisas que o homem faz, do que em Deus. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Ter Deus como centro da nossa vida é viver uma vida vitoriosa. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Afinal, eu não sei o que está acontecendo com você, não sei quais são as suas dificuldades, então por isso vejo uma importância muito grande em nós orarmos juntos.
quero orar com você, se é possível, feche seus olhos, né? Esse problema, quem sabe, na sua família, na sua casa, eu oro para que você, nesse momento, então, me entenda a importância da oração e coloque diante do Senhor tudo o que você está vivendo agora, para que o Senhor, em nome de Jesus, entre na causa e te conceda a vitória. Vamos orar, então, em nome de Jesus? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome